com vocês mais uma vez. Estamos falando mais uma vez de um tema muito importante sobre o que é lícito e o que é ilícito. Com certeza você deve estar perguntando, poxa, mas ele vai falar de quê? Nós vamos falar sobre a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala do que é lícito e do que é ilícito. Nós já estamos tratando desse tema através de alguns textos, de vídeo, debate, e nós precisamos ouvir o que Deus fala em relação ao que é lícito e o que é ilícito. Nós precisamos ouvir Deus, porque através da palavra de Deus nós temos uma direção. Então eu estou aqui nesse momento para, junto com você, ouvir o que Deus tem a falar sobre o que é lícito e o que é ilícito. Então, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, onde o apóstolo Paulo está discorrendo sobre que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas lhe convêm, é que nós vemos que Deus deu livre-arbítrio para o homem. E todas as coisas estavam lícitas para Paulo. Ele poderia fazer aquilo que ele bem entendesse. Mas ele, na parte B do versículo, ele fala: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então a gente aprendemos aqui que, além dele ter o livre-arbítrio, ele tinha também o domínio próprio. Então muitas vezes você tem o livre-arbítrio para fazer aquilo que bem entender. Ok? Você faz aquilo que bem entender, porque foi assim que Deus quis que o homem fosse, que ele tivesse livre-arbítrio. Mas você tem que ter um domínio próprio para fazer aquilo que agrada a Deus e não aquilo que alguém te induz a fazer. Porque hoje nós vemos muitas vezes as pessoas sendo induzidas a fazer coisas que desagradam a Deus. Mas nós aprendemos aqui através da palavra de Deus que todas as coisas eram lícitas para Paulo, mas nem todas as coisas convinha que ele viesse a fazer, porque ele tinha controle sobre todas elas. Ele fala aqui na parte B: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aquilo que não era agradável a Deus, ele não se deixava dominar. Não importa o que a maioria está fazendo. Não convém, não está de acordo com aquilo que Deus nos ensina, então ele não fazia. Então, dentro desse tema lícito e ilícito, dentro do seu livre-arbítrio, você tem que ter uma direção de Deus. Aquilo que Deus condena, a gente deve não praticar. E aquilo que Deus nos permite, que é saudável, porque Deus quer sempre o nosso melhor. Deus sempre quis o nosso melhor. Então, dentro do melhor de Deus, temos toda a liberdade para fazer aquilo que nós bem entender. Mas aquilo que Deus condena, nós devemos também condenar e ir segundo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus te dá a direção e você não deve se deixar dominar por ninguém. Então siga aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer e não importa o que as pessoas estão fazendo. Não convém, tenha, como Paulo teve aqui, autocontrole, domínio próprio. Não se deixe dominar por ninguém. Então que Deus te dê direção. Procura ler a palavra de Deus, que Ele vai te direcionar e o seu final vai ser final de vitória. Porque a Bíblia fala que tem caminhos que para o homem parece perfeito, mas o seu fim são caminhos de morte. Mas Deus quer o seu bem. Siga a palavra de Deus e você será abençoado em nome de Jesus. Amém.